Gente linda, a paz. Hoje foi um dia muito cansativo, de exaustão mental, tipo, muito grande, assim, de eu chegar, estar estressado e ter que parar e falar: Jesus, Senhor, me ajuda aqui, Pai, preciso de você. Só que você não vai ver, em nenhuma parte da Bíblia, você não vai ver Jesus falando ou prometendo que ele ia te livrar dos seus problemas. Você não acha isso em nenhum texto. Se alguém falar isso para você, é mentira. Venha para Jesus e os seus problemas estarão resolvidos. Mentira do quinto dos infernos, do capeta chifrudo. A vida ela é terrível de tribulações. Jesus ele fala isso em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Outro texto que todo mundo conhece, Isaías capítulo 43, no verso 1. Quando passarem pelo fogo, as chamas não te queimarão. Quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. Você vê que as promessas de Deus não são e nunca serão de te livrar dos problemas. Isso é mentira. Quem falar pra você um evangelho que você ora e Jesus resolve seus problemas, não vai acontecer. Mas a garantia dele é que você passa por eles como se nada tivesse acontecendo, porque você está espiritualmente e emocionalmente guardado no esconderijo do Altíssimo. E eu percebi isso claramente hoje. Porque a hora que eu tava num nível de estresse muito grande, mas muito grande mesmo, eu comecei a orar, falei: Jesus, não dá mais, deu na minha tampa. Tô cansado. Eu tava orando, de verdade, eu tava orando e eu tava com aquela camisa que eu gosto muito, que vocês já devem ter visto, que mostra um homem, assim, a evolução do homem, né? Ele ajoelhando assim pra cruz. E atrás ela tem um texto, se eu não me engano, é o mais alto que um homem pode chegar é aos pés da cruz, uma coisa bonita assim. E eu tava lá orando, assim, meio que parado, aí chegou um rapaz, um meio conhecido meu, só conheço ele meio que de nome. Aí ele chegou e eu comecei a ouvir uma voz atrás de mim, eu falei: nossa, Deus tá falando, mas daí eu olhei, era ele. Aí ele tava lendo, assim, o texto na minha camisa. E aí eu virei, ele falou assim: você é pastor? Aliás, ele falou assim: você é evangélico? Eu falei: não. Ele falou assim: você é católico? Eu falei: também não. Ele falou: você é o quê? Eu falei: eu sou encantado com Jesus Cristo, e é o que me interessa. Aí ele falou: rapaz, então você pode orar por mim porque eu tô precisando. Só sei que ele começou a contar os problemas dele e eu comecei a falar do amor de Deus pra ele. E aí automaticamente eu esqueci dos meus problemas. Eles continuaram existindo. A tribulação estava lá, a tempestade estava lá, o fogo estava lá, mas ele parou de me queimar, ele parou de me afogar, ele parou de me assombrar. Porque eu automaticamente saí de lá e eu fui de novo para o esconderijo do Altíssimo, porque eu comecei a trazer à tona, trazer à memória aquilo que me traz esperança. Sabe, Lamentações 3:21. Eu comecei a falar do amor de Deus pro cara, e ao mesmo tempo que eu tava falando do amor de Deus, aquele amor tava me enchendo de novo. E aí eu percebi e falei: gente, dá para você ser feliz mesmo com o problema. Não sei se vocês já repararam, mas quando você vai para a cidade, você olha para o céu, você não consegue ver a estrela. Você não consegue ver, porque tem tanta luz na cidade que ela ofusca a estrela. Só que quando você vai no campo, você olha, você consegue ver a estrela, porque não tem luz nenhuma ofuscando. Aí você enxerga o céu estrelado. Jesus ele é assim. O problema ele tá lá, só que a luz dele é tão maior que ofusca. Mesmo o problema estando lá, eu não enxergo. Aí é demais, porque eu saí pensando nisso. Eu desci, porque eu tava lá no alto da fábrica, né, conversando com esse cara. Aí eu voltei pensando nesse aspecto de: gente, eu tenho dois cachorros na minha cabeça. Eu tenho dois pitbulls, velho. Eu tenho um pitbull com a coleira dele tá escrito carne. E eu tenho outro pitbull que a coleira dele tá escrito espírito. Se eu ficar alimentando a minha carne, ela vai puxar mais eu pro lado dela. Se eu alimentar mais meu espírito, o Espírito Santo de Deus vai me puxar mais pro lado dele. A inclinação para a carne, Romanos 8:3, a inclinação para a carne é morte, a inclinação para o espírito é vida. Se eu não focar em Jesus, eu vou focar o meu medo, eu vou focar a minha ansiedade, eu vou focar a minha carência, eu vou focar a solidão, eu vou focar a raiva, eu vou focar trauma, eu vou focar a angústia, qualquer outro sentimento terrível. Se eu não der atenção devida para a voz do Espírito. Só que quando eu paro de ser trouxa, 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 e eu ouço a voz do Espírito, eu começo a lembrar das promessas de Deus, ou eu falo delas para alguém, ou eu começo a orar, ou eu entro ali no esconderijo do Altíssimo, de onde eu nunca deveria ter saído. Aí os problemas continuam, mas eles não me assombram mais. Eu desci pensando nisso. E aí tinha uma amiga minha sentada na mesa, assim. Sentada não, é uma mesa que você fica em pé, mas ela tava ali na mesa, comendo, tomando café. Aí eu parei e eu vi que ela tava meio tristinha, já comecei a falar com ela pra saber o que tá acontecendo e tal. E você fala um pouquinho de Deus pra pessoa, um pouquinho. Você já vê que o dia dela transforma, só que muito mais do que a pessoa transforma o seu. Impressionante isso, a nossa culpa de estar mal não é da situação. Eu já falei isso em vários vídeos, porque eu acho demais essa frase. Adão, ele pecou no paraíso e Jesus, ele reinou no deserto.
A questão não é o lugar, a questão é a voz que você está ouvindo. Jesus sempre foi dependente do Pai, por isso que ele nunca caiu. A gente que erra, a gente que sofre, porque a gente não é 100% dependente do Pai. Em nome de Jesus, você faz como eu vou começar a levar essa lição muito mais a sério. De não dar voz para as minhas preocupações, para não dar voz para minhas ansiedades. Não vou dar voz para os meus medos, eu vou dar voz para o meu Pai que me ama e me guarda, que um dia ele vai vir me buscar. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Eu sou Daniel Saad e com Jesus que você tem que ter intimidade. Senão você vai ficar com medo de verdade. A rima foi ridícula, mas é o que veio na hora, assim.